Boa noite. Estão ouvindo, né? Eu vou dar 2 recadinhos primeiro, tá bom? O primeiro é para a gente não esquecer de desligar o celular, que às vezes pode tocar, tá bom? E o outro, na verdade, é um convite do departamento doutrinário. Eles estão convidando todos os frequentadores da casa que desejam conhecer melhor, aprimorar ou aprofundar os seus conhecimentos na doutrina espírita, a participarem dos cursos de estudo que nós temos aqui, tá? E seria uma vez por semana, começa com o T2 e as turmas funcionam às quartas-feiras. À tarde é às 2, 14 horas, e à noite às 20 horas. E vai começar a turma quarta-feira que vem, tá bom? Então, quem tiver interessado, precisa passar com um dos nossos orientadores lá embaixo no atendimento fraterno, para receber todas as orientações e a ficha do encaminhamento para o curso, ok? Obrigada. Bom, vamos então nos desligar de tudo o que a gente deixou lá fora e nos ligar aqui com toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra e que preparou esse ambiente muito antes da gente chegar. Vamos nos ligar com o nosso mentor individual. Ele que está sempre conosco, que está sempre ao nosso lado e que pode nos ajudar sempre. Vamos nos ligar com a ajuda dele, a Joana de Ângeles, a mentora dessa casa, que nos acolhe e nos recebe com todo amor. Com ela e com as freirinhas, vamos receber, então, nos ligar com as freirinhas. Através dela, vamos caminhando e nos ligando a Maria, nossa mãe. Ela que nos acalenta sempre, que nos cobre com seu manto azul sagrado. Vamos pedir a ela que ajude a nossa ligação e que a gente possa chegar a Jesus, esse nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Ele que com todo o nosso amor, com todo o amor que ele tem para conosco, nos leva até Deus, esse nosso Pai bondoso, misericordioso, através da oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que esta noite a gente possa receber a palestra do Mário. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver nessa noite. Nossa, que bonito, né? Ver a casa cheia, que legal. Muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez esse ano. E vamos aí, né? Que 2020 realmente seja um ano muito bom, muito próspero para todos nós. E é muito legal a gente estar aqui reunido, né, gente? Reunidos para buscarmos estudar o Evangelho de Jesus. É muito importante isso, né? Buscarmos esse aprendizado e buscarmos vivenciar esses ensinamentos. Porque só aprender não adianta, né? Nós temos que buscar o aprendizado e buscar colocar isso em prática na nossa vida. Porque isso é que vai nos tornar pessoas melhores. Isso é que vai fazer com que a gente consiga evoluir. Isso que vai fazer com que a gente consiga crescer espiritualmente. Isso que vai fazer com que a gente consiga cumprir com o objetivo de estarmos aqui encarnados nesse planeta. Qual que é o nosso objetivo? Para que a gente está aqui? A gente está aqui para se melhorar, a gente está aqui para se transformar, para realizar aquela reforma interior.
para nos tornarmos pessoas melhores, um pouquinho de cada vez, né? A cada dia a gente vai se melhorando. Então é muito bom a gente estar aqui. E a palestra de hoje, ela tem um tema muito interessante, né? Perdoar até 7 vezes, perdoar quanto, né? Ela fala sobre o perdão. E a gente começa falando que todos nós, aqui nesse planeta, a gente busca alívio para as nossas dores, alívio para as nossas aflições. E nós acabamos esquecendo que o causador dessas dores e dessas aflições, normalmente somos nós mesmos e nessa própria encarnação. Isso está no Evangelho, se vocês procurarem lá, as causas atuais das aflições. Então, na maioria das vezes, somos nós mesmos que causamos as nossas dores. E por que isso acontece? Porque a gente se desvia da lei divina, a gente se afasta da lei divina. Tem uma frase que ilustra muito bem isso. Ela fala o seguinte, que o homem, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto possa comportar a sua existência. Ou seja, se conseguíssemos realmente viver segundo a lei divina, a gente viveria feliz, a gente viveria tranquilo e a gente viveria sereno. Só que isso acaba não acontecendo. Mas é possível a gente conseguir isso. Como que a gente faz para conseguir isso? Nós temos um caminho, né? Jesus veio mostrar esse caminho para a gente. O que ele falou? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai sem mim. Então ele nos mostrou o caminho, ele é o nosso guia, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. E o que nós temos que fazer? Como a gente falou lá no comecinho, a gente está aqui reunido para buscar o aprendizado dos ensinamentos de Jesus, mas isso não basta, a gente tem que colocar isso em prática. Estaremos colocando em prática quando a gente estiver seguindo o seu caminho. E a gente pode dizer o seguinte, né? Vamos fazer uma analogia para a gente compreender um pouquinho isso que eu estou falando. Primeiro, todos nós somos filhos de Deus. Disso todos nós sabemos. Todos criados simples e ignorantes, iguais. Por quê? Porque a justiça divina é perfeita e a sabedoria de Deus é infinita. Então ele não daria privilégio a ninguém. Todos nós criados simples e ignorantes, iguais. Esse é o primeiro ponto importante para a gente ter em mente. O segundo ponto, todos nós chegaremos à perfeição. Então fomos criados simples e ignorantes e todos nós chegaremos à perfeição. Mas todos nós, sim, todos nós. Mas mesmo essas pessoas aí que a gente vê que estão bastante desviadas dos ensinamentos de Deus, elas também chegarão? Sim, todos nós. Foi Jesus que falou isso, não sou eu que estou falando. Ele falou que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E quem são as suas ovelhas? Somos nós. Então tem uma longa caminhada, um longo trajeto para a gente percorrer nesse caminho evolutivo. E aí a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida, né? Seguindo esse caminho, isso como sendo uma estrada. Então vamos imaginar uma estrada bastante longa, criados simples e ignorantes, e chegaremos à perfeição. A gente vai percorrer essa estrada. E nós, o que nós somos? Nós somos um peregrino, caminhando por essa estrada, carregando o seu fardo. E aí a gente vai caminhando, carregando o nosso fardo e vamos buscando a nossa evolução. Só que nós sabemos que a vida, ela tem dificuldades, né? Nós falamos das aflições, isso acontece. Estamos ainda num planeta de expiação e provas, né? Iniciando ainda a nossa caminhada evolutiva. Por isso que estamos ainda num planeta de expiação e provas, que é um planeta ainda inferior. Se bem que ele já está em transição para um mundo de regeneração, mas ainda um mundo inferior. Então, realmente, as dificuldades são grandes, mas nós vamos caminhando por essa estrada. E quando surge uma dificuldade, eventualmente a gente pode tropeçar e cair. Qual a nossa atitude que a gente tem que tomar nesse momento? Levantar e continuar caminhando. Né? Não precisamos chegar à perfeição, não precisamos chegar ao fim da estrada. Então a gente tem que levantar e continuar caminhando. E quanto mais a gente vai
caminhando, mais vai aumentando a nossa autoconfiança, mais vai aumentando a nossa confiança em Deus, mais vai aumentando a nossa capacidade, a nossa experiência. Isso que acontece, isso vai, conforme a gente vai melhorando, a caminhada vai ficando mais fácil. Então, isso se torna um círculo vicioso. Ou seja, a caminhada vai se tornando cada vez mais tranquila. Isso é a nossa evolução. Isso é o que a gente tem que buscar. Mas o que acontece? Isso é o que a gente diria caminhar com Jesus, seguir o seu caminho, buscar a nossa evolução. Por isso que ele falou que se caminharmos com ele, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, quanto mais caminhamos com eles, mais experiente ficamos, maior a nossa autoconfiança, maior a nossa confiança em Deus, e o caminho vai ficando mais suave, mais leve. É isso que a gente quer, não é? Pois é. Só que, eventualmente, a gente pode cair. A gente pode tropecar e cair. Eu falei das dificuldades. E aí, numa situação dessa, eventualmente, a gente pode ter algumas atitudes não muito boas, né? Então, a gente pode, por exemplo, começar a reclamar. Reclamar da pessoa, reclamar da situação, reclamar de Deus, que colocou aquela dificuldade do nosso caminho e fez com que a gente caísse. Ou ainda, a gente pode cair e ficar deitado, lamentando, reclamando por que caímos, sem produzir nada, sem crescer nada. Ou ainda, a gente pode ficar nervoso, com raiva, né? E chutar com força o obstáculo que fez com que a gente caísse, até machucar o pé. Qualquer dessas atitudes que a gente toma vai nos ajudar? Não, não vai nos ajudar em nada. Por quê? Porque, como nós falamos, a gente tem que levantar e continuar a nossa caminhada. É para isso que estamos aqui, né? Esse é o convite que Deus faz para a gente. Levanta-te e segue o caminho. E essa é uma atitude mais inteligente que a gente tem que tomar nesse momento. É o convite da vida, é isso que a gente tem que fazer. Muito bem. E onde que entra o perdão nessa história toda que você está falando? Por que você está contando isso, né? E o que tem a ver isso com o perdão? Porque através do perdão a gente consegue vencer o ressentimento. Através do perdão a gente consegue vencer aquele ódio que eventualmente a gente está trazendo no coração. Através do perdão a gente consegue superar essas dificuldades. Isso nos propicia o quê? Que a gente tenha condições de levantar e continuar caminhando, atingir o nosso objetivo. Então, o perdão é uma coisa muito importante na nossa vida. Todos nós cristãos, nós sabemos disso, né? Tem aquele ensinamento de Jesus que está no Evangelho de Mateus, que fica muito claro, né? Quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar o irmão, né, que continua pecando contra mim? Até 7 vezes? Qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar sempre. Muito bem, legal, né? Mas por que é tão difícil perdoar? Aí entra o X da questão, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Como nós falamos, né? Nós somos espíritos ainda imperfeitos, ainda muito ligados à matéria, né? Então a gente tem realmente uma dificuldade, né? O orgulho, o egoísmo ainda muito presente na nossa vida. Então a gente tem essa dificuldade de perdoar as pessoas, né? Isso acaba dificultando o nosso relacionamento. E a maior dificuldade, né, que a gente pode dizer em relação ao perdão é o processo de culpa que a gente traz instalado em nossa mente. A gente tem o hábito de julgar a nós mesmos, né, ou julgar os outros. Quando a gente comete um erro ou quando alguém comete um erro, a gente já vai imediatamente julgando. Normalmente julgando e condenando, né? Mais uma vez contrariando
aquele ensinamento que Jesus trouxe para a gente, quando ele falou, não julgueis para que não recebam um julgamento ainda mais severo. Mas a gente faz isso, né? Principalmente devido a princípios religiosos, né, que a gente traz ainda, a gente associa o erro ao pecado. E aí a gente associa o pecado à culpa. Quando não é isso. Nós erramos por ignorância, né? Erramos porque não temos o conhecimento. E nós estamos aqui buscando o conhecimento. Estamos aqui buscando conhecimento, agora falta o que para a gente? Aplicar esse conhecimento na nossa vida e tentar não errar mais, tentar não prejudicar mais ninguém. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. E para que a gente consiga fazer isso, para que a gente consiga praticar o perdão, isso tem que começar com a gente. Né? Nós temos que desenvolver em nós o que a gente chama de auto-perdão. Não seria bem auto-perdão, mas é assim que a literatura chama, né? A literatura espírita. Mas a gente vai explicar um pouquinho o que venha a ser isso, né? Então, quando a gente se distancia do caminho traçado por Jesus, né? Quando a gente se distancia da lei divina, a gente precisa voltar para isso. E o perdão é uma ferramenta que nos propicia, né, como a gente já falou, que a gente retorne. Porque através do perdão a gente consegue vencer o ressentimento, vencer o sentimento de vingança, ou seja, a gente consegue retomar esse caminho. E como que a gente pode praticar o auto-perdão que você está falando? Como que é isso, né? Como praticar esse auto-perdão? Quando nós erramos, gente, normalmente, devido ao nosso egoísmo, né, a gente tem duas atitudes, né? Ou a gente culpa alguém, ou a gente se desculpa, fala que não tem nada a ver com isso. Né? Essas são duas atitudes que a gente acaba tomando. E o que a gente chama de auto-perdão, ele nos propicia que a gente se liberte disso, né? Tanto da culpa quanto da desculpa. Como isso? Através do que a gente chama de uma ação responsável. Como é que é isso? Errei. Eu vou assumir a responsabilidade pelo meu erro. Eu assumo que eu errei. E eu me arrependo do meu erro. Veja que eu estou falando arrependimento, não estou falando remorso. Porque o remorso leva ao ressentimento. E o arrependimento, ele leva a uma atitude. É diferente. Então vem o arrependimento. E depois, através de uma autoanálise, vem o aprendizado. E, por fim, o mais importante, a reparação. Erramos, precisamos fazer tudo isso. Aprender com o erro e, o mais importante, fazer a reparação. Será que é fácil fazer isso? Mais uma vez, a gente vai buscar uma analogia aí, para que a gente consiga compreender isso, né? Para que a gente consiga compreender a nossa atitude, né, frente ao culpismo, ao desculpismo e o que seja essa ação responsável. Essa analogia que a gente vai fazer, eu peguei de um livro do Dr. Alírio, né, e é muito legal. Ela diz o seguinte, né, vamos supor que a cada reencarnação, cada vez que a gente reencarna, a gente receba um pedaço de terra, uma terra bastante fértil, e sementes de flores. E a nossa missão na reencarnação é plantar flores nesse terreno. Então a gente renasce, a gente recebe aquele pedaço de terra fértil e recebe semente de flores para plantar naquele terreno. Muito bem. Só que ao invés de plantar flores, a gente consegue sementes de espinho e começa a semear espinho naquele terreno. E aí vai se formando aquele espinheiro. E o tempo vai passando e nós vamos semeando as sementes de espinho. O tempo vai passando, a gente vai semeando o espinho. Até que chega uma hora que a gente olha para trás e a gente vê todo aquele espinheiro. E aí, o que fazer? Nessas horas, né, a gente pode ter algumas atitudes, né, 3 atitudes, para ser mais claros. A gente pode cultivar o culpismo, conforme a gente falou. Então vem o remorso, agora não é o arrependimento, vem o remorso, né? E a gente se culpa por não ter plantado as flores. E aí a gente se condena, a gente se pune.
Então a gente deita e rola nos espinhos, se machuca o nosso corpo, tentando com isso aliviar a nossa consciência. Não é uma atitude muito inteligente, porque não vai resolver absolutamente nada, né? Uma outra atitude que nós podemos tomar, a gente pode cultivar o desculpismo. O que é o desculpismo? Eu acho que foi o vento que trouxe as sementes de espinho, e aí nasceu espinho lá. Ou então, eu acho que foi alguém que entrou no terreno e plantou os espinhos. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o desculpismo. Mas nenhuma dessas situações vai resolver a situação. Veja que a gente reencarnou com o objetivo de plantar flores naquele terreno que nós recebemos de Deus. Essas duas atitudes não vão resolver o nosso problema. Aí vem o que a gente chama da atitude responsável. Então, o que é a atitude responsável? A gente ainda tem as sementes de flores. Então, a gente vai se arrepender, a gente assume a responsabilidade de ter plantado o espinho, se arrepende por essa ação e vamos pegar as sementes de flores e plantar lá. Só que é possível plantar a flor junto do espinho? Não. Então a gente vai ter que arrancar o espinho e plantar a flor. Perceberam aí a reparação? E aí vem mais um ensinamento de Jesus, né? Em verdade te digo, que de maneira nenhuma não sairá daí, enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, enquanto a gente não arrancar todo o espinho, enquanto a gente não fizer um canteiro de flores, nós não vamos conseguir estar cumprindo com o nosso propósito, que a gente assumiu lá no reencarne. Olha só que legal, né? Olha só que interessante isso, né? E por que será que a gente tem que perdoar? Por que devemos perdoar? Por muitas razões, né, gente? A primeira delas que a gente pode citar é para facilitar a convivência com os nossos irmãos, com os nossos companheiros, com a nossa família, com aqueles com quem a gente convive. Porque todos nós queremos viver, queremos trabalhar num ambiente sereno, num ambiente harmônico, né? Queremos nos dar bem com as pessoas. E o perdão, o que é? O perdão é capaz de transformar qualquer ambiente ruim num ambiente bom, desde que seja um perdão recíproco, né? Então, o perdão, ele tem essa capacidade. A gente tem que perdoar sempre, né? Quando acontece qualquer coisa, seja ela grande ofensa ou pequenas ofensas. Por quê? Porque isso nos livra daquelas vibrações negativas, né? Ele faz uma limpeza psíquica para nós. Né? Isso faz com que a gente tenha mais confiança naquelas pessoas que convivem conosco. Isso nos traz o quê? Nos traz alegria, nos traz bem-estar. Então, um motivo bastante importante para que a gente consiga. Nós vivemos num mundo de radiação, né? De ondas e vibrações que se cruzam. Então, quando a gente está pensando, a gente está vibrando, a gente está emitindo. O que a gente está emitindo? Depende do nosso sentimento. Coisas boas ou coisas ruins, né? E isso também... Isso vai atingir tanto encarnados quanto desencarnados. Então, a gente vai atrair para a gente de acordo com o que a gente pensa. Então, olha aí mais um ponto importante do perdão. Porque através do perdão a gente consegue eliminar, né, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de mágoa. E a gente começa a vibrar positivamente e atrair coisas boas para a gente. Então, isso é uma coisa, no nosso próprio benefício, a gente tem que fazer isso, né? Então, quando a gente recebe uma agressão, nós podemos dizer que o perdão, ele é uma proteção para nós, uma proteção contra o assédio de energias negativas. Então, por isso que nós devemos perdoar sempre, né? Tem uma passagem do Evangelho, né, que fala reconciliar-se com os adversários, onde a gente vê ali, o Kardec mostra para a gente da importância dessa reconciliação. Por quê? Porque, eventualmente, após o desencarne, um estando desencarnado e o outro encarnado, vem a cobrança. E aí nascem os processos obsessivos, né? E aí nasce o quê? O sofrimento. Aí a gente vem procurar a casa espírita para fazer o tratamento de desobsessão, né? Se tivéssemos perdoado, isso não seria necessário. Mas estamos aqui aprendendo, né, gente? Isso que é o importante. Estamos aqui buscando esse crescimento. E quem que necessita do perdão? Todos nós.
Espíritos ainda imperfeitos, e por ser ainda espíritos imperfeitos, estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos ao engano. Então, por isso que a gente precisa perdoar, porque a gente também precisa do perdão. Não adianta dizer, eu nunca mais vou errar, a gente vai errar. Então, assim como a gente tem que perdoar, assim como a gente necessita do perdão, a gente tem que perdoar. Todos nós precisamos disso. E como que a gente pode aprender a perdoar? É aquilo que nós falamos no comecinho, né, meus irmãos? O ensinamento de Jesus é bastante claro, né? E quando ele estava lá no madeiro, né, naquele instante final da passagem dele aqui na terra, um sofrimento bastante grande, qual foi a frase que ele falou? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo maltratado, né, mesmo sendo perseguido, acusado, julgado, num julgamento injusto, né, mesmo assim ele perdoou a todos de uma maneira bastante incondicional. Então, o exercício do perdão é uma coisa que a gente deve fazer sempre. Às vezes é difícil, né? Eventualmente a gente se machuca muito, né? Eventualmente é uma coisa muito, sei lá, machuca muito o nosso coração. Não vamos ficar citando exemplo, porque não é o objetivo, mas cada um imagina assim. Então, eventualmente é muito difícil realmente que a gente consiga praticar o perdão. E o que fazer nesse momento? Meus irmãos, vamos se lembrar da justiça divina, vamos se lembrar que Deus é perfeito, que a justiça divina é perfeita. E Deus é soberanamente justo e bom. Então, se estamos passando por essa coisa que para nós é muito difícil, é porque tem um motivo. A justiça divina é perfeita. Se a gente não tivesse que passar por isso, a gente não estaria passando. Precisamos compreender isso. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele explica isso, né? E ele fala que existe injustiça, mas não existe injustiçados. Então, se estamos passando por isso, é porque precisamos passar. Ah, mas é muito difícil, é muito pesado, eu não aguento. Vamos recorrer a um outro ensinamento de Jesus, quando ele falou para a gente que ninguém receberia um fardo mais pesado do que pudesse carregar. Está difícil, mas a gente tem força. A gente consegue, não é o Mário que está falando, é Jesus que falou isso para a gente. Agora, para que a gente consiga realmente, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar equilibrado. E como que a gente consegue estar bem, estar equilibrado? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, buscando o aprendizado de Jesus, buscando essa vivência do Evangelho de Jesus. Assim a gente vai realmente estar forte, para que a gente consiga vencer todas essas situações. Isso é muito legal, né? E para ilustrar um pouquinho mais, isso, tudo que eu falei até agora, deu para ver a importância do perdão, né? Tudo que eu falei até agora foi no sentido doutrinário. Mas eu peguei uma reportagem da revista Galileu. A revista Galileu é uma revista científica, não tem nada a ver de revista espírita. Tá? Eu peguei uma reportagem lá que eu achei muito legal, eu vou falar rapidamente porque a gente já está chegando quase no final, né? Mas o nome da reportagem é O Benefício do Perdão. E olha como ela coloca, como que ela define perdão. Ela diz que perdão é o seguinte: perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém, que de alguma forma causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. Ao contrário do que muitos acreditam, o ato de perdoar não necessariamente implica no esquecimento dos agravos. Olha que interessante, hein? Não é espírita isso, gente, é científico, hein? Então ele está falando o seguinte, que perdoar não é esquecer. Perdoar é a gente conseguir vencer dentro de nós aquele sentimento de vingança, a gente conseguir vencer dentro de nós aquele ressentimento. O que é o ressentimento? A gente fica ressentindo, e cada vez que a gente faz isso, a gente fica sofrendo. Então o ato de perdoar nos livra disso. E aí ela segue falando, isso foi uma pesquisa lá nos Estados Unidos, né? Ela fala que isso traz uma série de benefícios à nossa saúde. Então, o primeiro benefício,
ele fala que perdoar incondicionalmente faz você viver mais. Olha só que interessante. Isso foi feito também em uma pesquisa. Ele fala que aquelas pessoas que perdoam incondicionalmente, elas conseguem viver mais do que aquelas que não conseguem perdoar, do que aquelas que só perdoam mediante determinadas condições. Não, eu só vou perdoar se ele pedir desculpa, né? Eu só vou perdoar se ele prometer que não vai fazer mais. Não, aquela pessoa que perdoa incondicionalmente, segundo essa pesquisa, ela vive mais do que aquela que não perdoa. Um motivo para que a gente pratique o perdão. E ele fala também que perdoar nos deixa menos nervoso, né? Perdoar de verdade nos leva a ter uma redução de estresse. Isso tudo foi uma outra pesquisa. E ela fala que o contrário também, né? Que se a gente persiste no ressentimento, isso aumenta a nossa irritação, provoca tristeza e provoca sentimentos de perda de controle. E aí entra um ponto importantíssimo, gente. Qual que é a doença do século? Depressão. Olha só, hein? Se a gente não perdoa, se a gente entra nesse círculo aqui, isso pode nos levar a uma situação de depressão, e aí sim é que a coisa vai ficar ruim. Olha a importância do perdão, hein? Que legal. A terceira, melhora a nossa saúde em todos os sentidos, até o sono, né? Isso foi uma pesquisa na Universidade do Tennessee, que eles falam, né, que perdoar é um verdadeiro remédio, que ajuda muito a gente. Deixa eu dar uma acelerada, senão eu não vou conseguir chegar no fim aqui. Importante, ele fala que perdoar, né, fazer as pazes, né, o perdão recíproco, ajuda que a gente consiga o auto-perdão. O que ele está querendo dizer com isso, né? Se a gente faz um mal para uma determinada pessoa, a nossa consciência pesa. Isso acontece. Né? Se aquela pessoa perdoa a gente, isso traz um alívio muito grande para a gente. Isso faz com que a gente se auto-perdoe. Isso ajuda na nossa saúde. Tá? Isso é científico. Né? Fala também que, através do perdão, a gente consegue cuidar do nosso coraçãozinho, né? Por quê? Porque a gente consegue eliminar o estresse, a gente consegue ficar menos nervoso, diminui a nossa pressão, diminui o batimento cardíaco, então faz bem para o nosso coração. E essa outra que eu quero falar, que eu achei muito importante, por isso que eu dei até uma corridinha aqui. Ele fala que perdoar faz bem para o nosso sistema imunológico. Olha só que interessante essa pesquisa, gente. Foi feita uma pesquisa com portadores do vírus HIV. Então, pessoas que tinham AIDS. E eles chegaram à conclusão seguinte: aquelas pessoas, dentre essas portadoras do vírus HIV, aquelas que perdoavam, elas tinham, deixa eu ver aqui o nome da célula, elas apresentavam um nível maior de células CD4. E essas células são responsáveis justamente pelo sistema imunológico. Então, apesar da pessoa estar bastante doente, né, ela portadora do vírus da AIDS, olha como o perdão beneficia essa pessoa. Então, perdoar, né, meus irmãos, perdoar é muito importante, né? Perdoar o que é? Perdoar é amar a vida, né? Perdoar é amar a si mesmo. Perdoar é amar os nossos semelhantes, perdoar é amar a Deus. Perdoar é colocar em prática aquele evangelho, né? Quando foi perguntado a Jesus qual que era o maior evangelho, ele falou, né? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, perdoar é colocar isso em prática. Então, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que realmente não é fácil, mas que a gente tem que buscar. Porque isso vai trazer um grande bem-estar para a gente, isso vai fazer muito bem para a gente. Muito obrigado. Vamos então, com toda essa energia de amor, vibrando em nossos corações, vibrar pelos necessitados que vivem nas ruas. Vamos vibrar também pelas crianças que estão nos orfanatos, vibrar pelos idosos que estão nos asilos e pelos doentes que estão nos hospitais.
Vamos vibrar também pelos nossos governantes, para que eles possam governar para o bem de todos. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos e pelos nossos lares. E que ao sair desta casa abençoada, que estas energias possam nos acompanhar e que permaneçam conosco até que se façam necessário. Que assim seja.